Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então reforça aí a inscrição, reforça também o like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez no link, faça a tua inscrição. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o Vasco e participando das promoções também, sempre atento, sempre ligado. Então, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário. Vamos ajudar, vamos se inscrever e vamos compartilhar também. Pega, copia o link, manda nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando, jogos para maiores de 18 anos, beleza? Gente, vamos falar sobre essa questão envolvendo o Marinacci, SAF do Vasco, investimento milionário que o Vasco precisa, né? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Barca no Vasco também, o planejamento para 2025 e muito mais. Eu começo com esse assunto envolvendo o Marinacci, né? O bilionário grego, né? O cara realmente tem muito dinheiro, o cara fez história lá no Olympiacos, né? E agora estaria, segundo o Jorge Nicola, do canal do Nicola, interessado no Vasco. A última informação, tá dizendo aqui que o Marinacci vai chegar aqui no Rio de Janeiro na terça-feira, na próxima terça-feira, e vai revelar para a galera qual clube que ele está interessado aqui no Brasil. É um clube gigante. O único gigante do Brasil sem SAF é o Vasco. Sem SAF não, com SAF, porém sem uma empresa injetando na SAF do clube. Ou um dono, né, como é o Marinacci, como é o Textor no Botafogo. Ontem eu comentei aqui sobre o Textor e vi algumas pessoas aqui criticando, dizendo que o Textor não deu certo. Peraí, gente. Peraí. Eu vou perguntar para esse cidadão que disse que o Textor não deu certo como SAF lá no Botafogo, se ele reparou que o Botafogo em 2 anos, contratou jogadores milionários, que o Textor fez no Botafogo, fez um Botafogo um time campeão, um time que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, que já ganhou a Libertadores da América, está na final do Mundial. Peraí, o que não é dar certo? É o Vasco do passado? É o Vasco dos últimos 20 anos? Isso que é dar certo? Isso que é o correto? Essa briga idiota desses politiqueiros que se passam por vascaínos precisa acabar. E quem vai fazer isso, torcedor, é você do outro lado. É quem ama o Vasco de verdade, na real. Quem é realmente leal ao Vasco. É o torcedor de verdade. Não é esses politiqueiros aí que ficam lançando bravatas, mesmo o Vasco todo lascado, destruído, essas pessoas não param. E o torcedor de verdade do Vasco precisa parar e reparar nessas pessoas. Ó, preciso tirar esse povo daqui. Esse povo só faz mal ao Vasco. Esse povo só destrói o Vasco. O Vasco ontem, eu disse ontem, já não corria risco nenhum de rebaixamento, isso é tudo lorota. Algumas pessoas tentaram alimentar esse, não, dá pra cair ainda se fizer conta A, conta B. Para de palhaçada. Palhaçada o tempo inteiro com o Vasco. O Vasco não corria risco de queda nenhum. 0,1%. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, acorda pra vida e toma vergonha na cara de falar de Vasco diminuindo o Vasco. Aqui ninguém vai diminuir o Vasco. O que precisamos no Vasco, aí voltando para o assunto SAF do Vasco, é realmente um investimento histórico. Um investimento que mude tudo dentro do Vasco. Que possa fazer o Vasco voltar a ser o clube que sempre foi, um clube campeão, um clube gigante em todos os aspectos, no campo principalmente. Nós só estamos aqui debatendo, falando por conta do campo, que não funciona. Se a dívida ela não vai deixar de existir tão cedo, né? Ela vai acabar em algum momento, claro, com muita organização, com os pagamentos, com um novo dono, com uma nova empresa dentro do clube. O clube não tem condições, é falido. Essa que é a grande verdade. O Vasco sozinho não tem condições. Se eu estourar, o Pedrinho sozinho vai conseguir. Ele sabe que não vai. Ele sabe que precisa de uma nova empresa. E tomara que essa questão envolvendo o Marinacci seja realmente verdade. Porque aqui, independente... Eduardo, ele vai acertar com o Vasco ou não vai? Independente dele acertar com o Vasco ou não, tá? Ele é um cara que conhece o futebol, tem muito dinheiro, assim como o Textor no Botafogo, conhece futebol, trabalha com futebol, então isso facilita bastante a vida do clube. Ele tem sede de ver os clubes no qual ele é dono, campeão. Essa é que é a grande verdade. Tomara que seja o Vasco. Tomara que ele consiga um acordo com o Vasco e consiga realmente ajudar o Vasco nesse processo tão difícil da recuperação do Vasco. Fizeram tanta sacanagem com o Vasco, gente, mas tanta.
Tanta sacanagem. O Vasco é um clube combalido financeiramente, um clube que não conseguia nada. Jogadores, nada. O Vasco não conseguia mais nada. E os políticos ali batendo, dizendo que tem a solução. Não tem porcaria nenhuma. Nenhum deles. Nenhum. Todos. Pode colocar no mesmo saco. Não sei o que esses caras fazem em São Januário ainda. Eu não sei. Sinceramente. Então tá aí. O Marinakis, que vai chegar aqui no Rio de Janeiro na próxima terça-feira. A fonte aqui, deixando os créditos, é o canal do Nicola, do Jorge Nicola, tá, que trouxe a informação lá atrás. Primeira mão. Tá? Então, vamos dar os créditos aí ao Nicola. Vamos lá, vamos mudar o assunto aqui, gente, porque ontem tivemos a vitória do Grêmio, né? O Grêmio acabou ultrapassando o Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco, gente, é filme de terror, né? Planejamento mal feito no início do ano, diversos jogadores contratados, salários lá em cima, não sei o quê, e esse time brigando, gente, por uma vaga na Copa Sul-Americana. Deu para acreditar. Nós entramos no mundo ilusório ali com o Rafael Paiva, quando estava utilizando a base, estava dando certo. De repente o Rafael Paiva começou a inventar, o Vasco começou a perder. Eu jogaria com a base, e ponto. Jogaria com a base. Metade desse time é base. Para quê? Para ver Galdames, Léo Pelé em campo? Não dá, sinceramente não dá. Então assim, algumas questões foram acontecendo, e o Vasco chegou nesse instante, repetindo aqui, o Grêmio é o 11º, e se o Vasco der bobeira, vai perder a vaga na Sul-Americana também. Essa é que é a grande verdade. Se der bobeira... Eduardo, mas o que é pior? O torcedor já enxergou que o time é ruim. Então, uma vaga na Sul-Americana traz para o Vasco, na minha opinião, dá para contratar um jogador sul-americano, chama atenção porque temos campeonato internacional e é o Vasco, aí você chama a atenção de um possível reforço, vamos disputar uma Sul-Americana aqui, é um campeonato internacional também, o time viaja e tal. Então isso ajuda, gente, isso ajuda, isso é bom. Pro lado financeiro do clube também, atrai patrocinadores e muito mais. Essa é que é a grande verdade. Então, vamos aguardar aí os próximos jogos. O próximo jogo do Vasco é quarta-feira com transmissão aqui do canal, tá? Então você que vai acompanhar aí, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui o teu like, é muito importante. Quarta-feira, 7 horas da noite, direto de São Januário, transmissão ao vivo aqui no canal Vasco Connection, tá certo? Então, Vasco e Atlético Mineiro direto de São Januário, depois o Vasco fecha o Campeonato Brasileiro jogando contra a equipe do Cuiabá, tá certo? Então, vamos com tudo, vamos para cima do Atlético Mineiro para buscar, se Deus quiser, essa vaga na Copa Sul-Americana 2025. Então, assim, gente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: primeiro ponto, o Vasco precisa vencer o Atlético Mineiro, tem um confronto direto, né? Já que o Atlético, ele tá ali, né? O Vasco tá na frente do Atlético Mineiro, mas tá empatado em número de pontos, e o Vasco precisa vencer o Atlético Mineiro, já que é um confronto direto, quarta-feira, em São Januário. E ultrapassar o Grêmio, que agora, infelizmente, passou o Vasco. Essa é a grande questão. E para fechar, eu quero falar sobre a barca do Vasco, né? Uma barca realmente importante. Eu vou falar o nome de alguns jogadores aqui, mas sabemos que o Vasco precisa dispensar pelo menos uns 15 jogadores desse elenco. Um elenco milionário, que não dá conta de nada, o Vasco não conseguiu conquistar nada, mais uma vez com esse elenco montado pelo Paulo Brax, pelo lá atrás, aquele outro diretor de futebol, Alexandre Matos, né? Que era o cara que veria, enfim... Também não deu certo. E aí, hoje existe uma barca pronta no Vasco para ir embora. Aí eu anotei o nome de alguns jogadores aqui, sabemos que temos outros jogadores aí para sair do Vasco também. Jogadores final de contrato, jogadores que não fazem parte dos planos do Vasco para 2025 e muito mais. Esses aqui são Galdames, Rojas. Esse Rojas aqui, ele ganha cerca de 500 mil reais por mês. É complicado. Galdames, Rojas, Rossi, Maicon, Vitor Luiz, Alex Teixeira. Essa galera aí faz parte... Assim... Esse pessoal praticamente certo para sair, tá? E aqui eu tô falando de uma economia de quase 3 milhões de reais por mês. Só de salário, gente. Só de salário. Então, assim, quero muito seu comentário aqui. Temos outros jogadores, mas temos uma espinhazinha dorsal ali para manter. Vamos manter ali um Léo Jardim, o lateral direito, o PH, o esquerdo, o Lucas Piton, né? O Coutinho no meio campo, sim, Verratti. Temos alguns bons jogadores. Hugo Moura também, meio campo, excelente volante. Mas a maioria deles, gente, infelizmente não dá. Eles sabem que não dá. Eles sabem. Não precisa que o Eduardo ou você também tá dizendo o tempo todo, não. Eles sabem. Tá certo? Então, gente, volto hoje ainda com live, com informações do Vasco. Fica atento aí. Mais uma vez eu peço, deixa o like, habilite o sino das notificações para você receber o vídeo, para você receber a live aqui, a notificação. Então, e pega o link do vídeo aqui, também manda nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, manda para todo mundo, tá certo?
Então é isso, volto a qualquer momento com informações do Vasco. Tá? Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente e abençoada semana e saudações vascaínas.